Olá pessoal, tudo certo? Vamos então dar continuidade aqui na disciplina, hoje com a aula de Fisiologia do Florescimento, né? Vamos aí conversar um pouco como que o ambiente ele pode influenciar ou não, estimular ou não o florescimento das plantas, tá? Então, o tema da aula, Fisiologia do Florescimento. Então, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar principalmente com 4 fatores, né? Dando um enfoque principalmente em 2 principais. Então, o ambiente, principalmente em relação ao fotoperíodo, um período de luz, déficit hídrico, temperatura e também a vernalização, que seria um período de frio, depende de como o ambiente está, né? Depende das condições climáticas, a planta pode ou não ser induzida ao florescimento, tá? Lembrando que não é um assunto tão simples, porque às vezes não é um fator isolado que age sobre a planta, mas são fatores associados, tá? A soja é um grande exemplo disso, né? O florescimento da soja é uma relação, né, do fotoperíodo, do déficit hídrico e de temperatura. Então, às vezes, estudar separadamente é um pouco complicado. Mas vamos tentar apresentar alguns exemplos aqui para que vocês possam entender melhor, né? Então, esses 4 fatores aqui, fotoperíodo, déficit hídrico, temperatura e vernalização, são os 4 principais fatores que podem induzir ou não, né? Podem inibir o florescimento da planta. No caso da cana-de-açúcar, isso é muito conhecido, que a temperatura ela pode tanto estimular como induzir o florescimento da cultura. Por isso que em alguns anos nós temos alto florescimento e outros anos praticamente os canaviais não florescem, tá? Então vamos agora conversar sobre esses 4 fatores. Então, o primeiro fator relacionado à água, né? Vamos trabalhar mais com a falta da água, o déficit hídrico, tá? Então, esse termo hidroperiodismo, ele foi implantado, sugerido, né, em que algumas espécies necessitariam da ocorrência do déficit hídrico para que elas pudessem ser, né, para que elas possam ser induzidas ao florescimento, tá? Alguns exemplos aqui, a mangueira, a cultura do caju, do café, do guaraná, tá? Então essas espécies, alguns estudos apontam que elas necessitam passar por um período de déficit para que ela possa ser induzida ao florescimento, tá? Não são, assim, isso não é muito assertivo. Tem alguns trabalhos que mostram que o café não é bem assim, né? Na verdade aqui é o guaraná, que é o café. O café não é bem assim, que ele não responde tanto ao déficit hídrico. Então, mais estudos são necessários, né, nessa área, tá? Mas fica aqui, então, pelo menos essa informação. Mas o que principalmente é conhecido, né, é que na maioria, em algumas espécies, né, o florescimento ele pode ser antecipado com a ocorrência do déficit hídrico. O déficit hídrico normalmente ele está associado com temperaturas elevadas, né? Isso é importante falar. Então, quando nós temos um período de seca, né, de déficit hídrico, normalmente esse período está associado às altas temperaturas. Por isso que esses 2 fatores têm que ser levados em consideração. Mas, principalmente o déficit, ele está associado à antecipação do florescimento, porque a planta em situação de déficit, né, ela tende a antecipar seu ciclo, né? Ela percebe que está numa condição desfavorável, então ela percebe que ela vai ter que acelerar a sua senescência. E a gente lembra que o objetivo da planta é perpetuar a espécie, né? É propagação, deixar uma nova geração. Então não importa se ela vai deixar aí 70, 60 grãos, ela vai antecipar o florescimento, nem que ela deixe 1 ou 2 grãos para perpetuar a sua espécie. Então, principalmente nas culturas anuais aí de grãos, quando tem uma ocorrência muito intensa de um déficit hídrico, o ciclo sim pode ser antecipado, né? Mas principalmente pela promoção da senescência, tá?
E lembrando que, dependendo da intensidade do déficit hídrico, pode nem ocorrer o florescimento, né? Pode ocorrer, na verdade, um processo ao contrário, o abortamento das flores. Mas o que a gente quer dizer aqui, que eu quero dizer nesse slide, né, é que a ocorrência do déficit hídrico ele pode antecipar o ciclo de algumas culturas, principalmente dessas culturas que têm ciclo mais rápido, de 4 meses. E o assunto principal dessa aula seria em relação ao fotoperiodismo, tá? Discutir aí como que o fotoperíodo pode influenciar no florescimento das plantas. Então, lembrando que o fotoperíodo ele ocorre por causa dessa inclinação que a Terra tem aí de 23,5, 23,7 graus. Então, é devido a esta inclinação, né, e também devido ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, que ocorre as estações do ano e, consequentemente, isso influencia no fotoperíodo, dependendo da região onde está localizada aí a lavoura, a cultura, tá? Mas o que a gente pode deixar claro é o seguinte: o que seriam esses trópicos, né? Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer, né? Esses dois trópicos quer dizer o seguinte, que essas regiões, né, nós chamamos de regiões tropicais, que estão localizadas entre esses trópicos aqui, são regiões que pelo menos uma vez no ano ela tem uma insolação, ela tem a gente pode falar assim, ela tem a presença de radiação solar direta, tá? O Sol está realmente emitindo radiação direta, tá? Nessas regiões. Agora, quem mora em regiões que não está localizada aqui entre os trópicos, não consegue, né, ter essa radiação solar direta. Por isso que ambientes tropicais têm maior intensidade de radiação e também maior temperatura. Então, ambientes tropicais, pelo menos uma vez ao ano, tem radiação solar direta, tá? Seria mais ou menos isso aqui, né? Então, essas regiões tropicais que têm maior radiação solar direta, elas são expostas a maior ganho de energia, a maior temperatura. Por isso que regiões que não estão entre os trópicos são regiões mais frias, porque recebem menos energia, menos radiação solar. Então aqui tem uma imagem que mostra a temperatura aí do planeta ao longo dos meses, né? Então a gente vê aqui que quando está entre outubro a março, tende a ficar quente mais na parte sul, e quando está já o nosso inverno aqui, ao contrário, é mais quente lá no norte. Mas as regiões tropicais apresentam então essa maior intensidade de radiação e, consequentemente, maior temperatura, né? E chegamos nessa figura aqui que é fotoperiodismo, né? O que seria fotoperiodismo? É um período de luz. Qual que é o período de luz que tem durante o dia? Então, isso é muito importante porque cada região, o fotoperíodo ele muda de acordo com a região, né, com a latitude da região e também com o período do ano. Então, por exemplo, nas regiões da linha do Equador, latitude zero, o fotoperíodo ele não é alterado, né? É 12 horas. O que seria 12 horas? É 12 horas de luz e 12 horas de noite um ano inteiro. Agora, quem já mora, por exemplo, aqui, latitude 10, tá? Considerando a latitude do hemisfério sul, latitude 10. Em janeiro e fevereiro, já tem aí 12 horas e meia de luz, né? Se tem 12 horas e meia de luz, a noite é menor, ok? Aqui, sempre no outono e na primavera, o comprimento do dia e da noite se iguala, independente da latitude da região, tá? O que a gente pode considerar? O início do outono é uma temporada que ela inicia o quê? A noite é mais comprida do que o dia. Então, o período de outono, né, até setembro, a noite sempre vai ser mais comprida do que o dia. Já a primavera, ela marca o contrário. O dia, né, é claro, a latitudes acima pelo menos aí de 5 graus sul,
o dia sempre vai ser mais comprido da noite. Então, entre setembro a março, o dia é mais comprido. Tá? Isso é importante. Então, ou também a gente pode falar assim, ó, avaliando aqui, né? De janeiro a junho, a gente percebe que o comprimento do dia vai reduzindo. E de junho a dezembro, o comprimento do dia vai aumentando. Então, tem várias formas de observar esse gráfico aqui. Mas o que eu quero mais chamar a atenção, principalmente, quanto mais para o sul a região ela está localizada, maior é essa variação. Então, por exemplo, quem está na latitude 30, ela tem 14 horas de luz em janeiro, mas também tem 10 horas de noite. Só que quando chega no inverno, isso se inverte, né? Aí essa região ela tem 14 horas de noite e apenas 10 horas de luz. Então, escurece mais cedo e amanhece mais tarde. Então, essa variação da latitude, essa variação do fotoperíodo influencia demais o desenvolvimento das plantas. Um caso típico disso é a soja. A soja, o florescimento da soja, o ciclo da soja é fortemente influenciado essas latitudes, pela região de cultivo dela, porque cada latitude tem um comprimento do dia diferente. Tá? Então isso é muito importante ser destacado. Então você tem que saber na latitude, vamos pegar aqui próximo a Presidente Prudente, que é 22 graus, né? Prudente, então no verão, tem aproximadamente 13 horas e 11 minutos de luz, tá? Isso se inverte no inverno, então no inverno é ao contrário, nós temos aí 13 horas e 11 minutos de noite. Então, aqui estão essas latitudes. Então, é importante entender que, dependendo da região que você está, o comprimento do dia altera. E quanto mais ao sul você for, maior é essa alteração. Né? No verão, maior comprimento do dia, e quando chega no inverno, maior comprimento da noite. Então, o Brasil, por ser um país de extensões continentais, né, nós temos regiões que vão desde da linha do Equador até lá na ponta, lá no Rio Grande do Sul, que tem latitudes de 30 graus. Imagine a soja que é cultivada do Rio Grande do Sul ao Pará, ao Tocantins, aqui, Piauí, Maranhão. Como que essa soja não é influenciada por essas diferentes respostas ao fotoperíodo? Aqui São Paulo, né, próximo à latitude de 20 graus. Tá? Então, o Brasil, por ser um país de grande extensão, tem grande variação na resposta das plantas. Tá? A cana-de-açúcar também é outro exemplo. Aí, em relação dos tipos de respostas fisiológicas ao fotoperíodo, nós podemos classificar as plantas em 3 grupos. As plantas de dia curto, as plantas de dia longo e as plantas indiferentes, ou as plantas neutras. Tá? O que seria planta de dia curto? Tá? São plantas onde o florescimento ele é induzido quando o fotoperíodo ambiental é menor ou igual, né, ao fotoperíodo crítico. Já as plantas de dia longo, o florescimento é induzido quando o fotoperíodo ambiental é maior ou igual que o fotoperíodo crítico. E plantas indiferentes, elas não respondem ao fotoperíodo, tá? Elas respondem principalmente à soma térmica. O que seria o fotoperíodo ambiental? Fotoperíodo ambiental é isso aqui que eu passei. É o fotoperíodo do ambiente. Então, isso muda em função da latitude da região e do dia do ano, tá? Da época do ano. Esse é o fotoperíodo ambiental, é o que está no ambiente. Agora, o fotoperíodo crítico é algo interno, endógeno da planta. Tá? Seria mais ou menos assim, é um determinado valor de horas de luz abaixo ou acima do qual a planta é induzida ao florescimento. Tá? Fotoperíodo crítico não é fácil determinar numa espécie. Tá? Precisa de muito estudo para se chegar a valores aproximados. A gente não consegue afirmar com certeza, essa planta tem
fotoperíodo crítico de 12 horas e 30 minutos. Não, a gente sabe mais ou menos uma faixa que ela responde, tá? Porque é algo endógeno, não é algo mensurável, então por isso que é muito difícil afirmar, às vezes, qual que é o fotoperíodo crítico de uma espécie, tá? Sendo que dentro de uma espécie, o fotoperíodo crítico pode também variar dentro das variedades. Isso ocorre muito na soja, tá? Então vamos discutir melhor agora um pouquinho sobre essas três formas de resposta ao fotoperíodo, tá? Então, alguns exemplos aqui de plantas de dia longo: espinafre, alface, aveia, ervilha. Alguns exemplos de plantas de dia curto: café, soja, cana-de-açúcar, crisântemo, arroz. E algumas plantas indiferentes, né? Que elas não respondem a fotoperíodo: milho, sorgo, feijão e algodão. Mas vamos falar um pouco agora sobre as plantas de dia longo, tá? Então, esse fotoperíodo que está aqui nessa linha é o fotoperíodo de Presidente Prudente, tá? É o fotoperíodo ambiental. Esse é o fotoperíodo ambiental. Considerando então o exemplo das plantas de dia longo. As plantas de dia longo são induzidas ao florescimento quando o fotoperíodo ambiental, né, vamos considerar que é maior que o fotoperíodo crítico. Então nós temos aqui três exemplos porque três variedades, tá? De soja, por exemplo. Três variedades de soja. Se eu pego essa variedade aqui, vamos estudar agora ela isolada aqui. A variedade que tem o fotoperíodo crítico de 13 horas, tá? No caso não pode ser soja, porque a soja é uma planta de dia curto, né? Mas vamos pegar aqui qualquer variedade de outra espécie. Mas vamos pegar aqui esse exemplo aqui, fotoperíodo crítico de 13 horas, tá? A planta só vai florescer quando o ambiente for maior que 13 horas. Então, considerando o fotoperíodo de prudente, tá? Somente aqui no período de janeiro, novembro e dezembro, é que essa cultivar teria condições ideais, favoráveis para florescimento, tá? Ou seja, uma janela, um período menor para o florescimento. Agora, se eu pego uma cultivar de 12 horas e meia, tá? Aí pode perceber o seguinte: aumenta a janela de indução. Até pode falar também, se for considerar que eu plantei essa espécie aqui em julho, né? Considerar aqui de 13, plantei em julho, plantou em julho. Essa aqui só vai ser induzida ao florescimento em novembro. Agora, uma cultivar de fotoperíodo crítico de 12 horas e meia, plantei em julho, ela já vai ser induzida em outubro, ou seja, a indução ocorre de forma mais precoce, tá? Agora, se eu pego uma variedade de fotoperíodo crítico de 12 horas, menor ainda, pode perceber que praticamente ela fica setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tá? Aqui na nossa região, praticamente a gente pode falar que ela fica o período da primavera e do verão sempre com condições ideais para o florescimento, porque plantas de dia longo florescem quando o fotoperíodo ambiental, o ambiente, é maior que o crítico. Então, nesse caso aqui, de março a setembro, ela não teria condições para florescimento, indução ao florescimento. Por quê? Porque o ambiente está menor do que o crítico, ok? Então, nesse caso aqui, considerando plantas de dia longo, no fotoperíodo de Presidente Prudente, quanto menor for o fotoperíodo crítico, mais precoce pode ocorrer a indução e maior é o período indutivo, ok? Então, como que o fotoperíodo crítico tem grande importância nesse manejo do florescimento? Então, temos aqui um exemplo, né, bem didático, né, da resposta de plantas ao fotoperíodo crítico, considerando plantas de dia longo. Então, essas plantas aqui têm um fotoperíodo crítico de 15 horas. E essas horas aqui são o fotoperíodo crítico ambiental. Bom, se ela é uma planta de dia longo, ela só floresce quando o fotoperíodo do ambiente é maior que o crítico. Então, nesse caso aqui, 10 horas não é maior, 12 horas não é maior, 14 horas não é maior. Agora, 16 horas, sim, o fotoperíodo de 16 horas é maior que o fotoperíodo crítico de 15, então ela floresce. 18 horas é maior, 20 horas ela floresce. Então é uma imagem bem didática que mostra
certinho, que quando o ambiente foi maior que o fotoperíodo crítico, né, ela floresceu. Se o fotoperíodo crítico dela, que a gente muda, é de 13 horas, essa planta que também iria florescer nessa situação. Por quê? Porque o ambiental está maior que o crítico, tá? Então esse é um exemplo aqui de plantas de dia longo. Então, olhando mais ou menos assim, né, plantas de dia longo, principalmente saindo aqui do período do inverno, elas são induzidas ao florescimento aqui na primavera. Por isso que muitas plantas elas florescem na primavera, tá? Vamos lá. Por que na primavera? Porque é o período que começa a ter condições favoráveis, ou seja, o ambiente é maior que o fotoperíodo crítico. Agora vamos em relação ao exemplo assim, agora sim da soja, né? Plantas de dia curto. Plantas de dia curto já é o contrário. Elas são induzidas quando o fotoperíodo ambiental é menor que o fotoperíodo crítico. Então olha o exemplo aqui, um fotoperíodo de Presidente Prudente aí, tá? Então essa aqui é o fotoperíodo. Considerando esse cultivar de fotoperíodo crítico de 12 horas e 30 minutos. Então, ela só vai florescer quando o fotoperíodo ambiental for menor que o crítico. Bom, o crítico é 12 horas e meia, tá aqui, tá? Quando que o período crítico, ela tem período de indução? Aqui, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Por quê? Porque nesse período sempre o fotoperíodo ambiental tá maior, tá maior do que o fotoperíodo, tá maior que o fotoperíodo crítico. Então, nesse caso aqui, por exemplo, período não indutivo, por que ela não floresce? Ela não floresce porque o fotoperíodo ambiental está maior que o crítico. Aqui, esse período indutivo, ela floresce porque o fotoperíodo ambiental está menor do que o crítico. Agora, se eu pego uma cultivar com o fotoperíodo crítico um pouquinho maior, de 13 horas, olha a diferença. Uma cultivar de fotoperíodo crítico de 12 horas e uma cultivar de fotoperíodo crítico de 13 horas. A de 12 horas e meio tem um maior período não indutivo, né? Então, nesse caso aqui, ela vegetaria mais. É um período que ela fica mais tempo vegetando. Agora, quando eu pego uma cultivar de 13 horas, o período não indutivo é menor. Por quê? Porque quando eu pego uma cultivar de um fotoperíodo crítico de 13 horas, eu tenho maior parte do tempo com fotoperíodo ambiental menor que 13 horas, tá? Mas aqui uma coisa importante, tá? De ser destacada. A soja, por ser uma planta de dia curto, por que ela é semeada em outubro e novembro? Justamente para isso. Ela é semeada de outubro a novembro, para que, principalmente considerando aqui esse gráfico, para que nesse período de outubro, novembro, ela, por não ter condições ambientais de florescimento, ela vegete. E quando ela ter condições depois de fotoperíodo crítico favorável, ela floresce. Então, se você planta uma soja, por exemplo, em fevereiro, nesse caso aqui, com 15 dias que praticamente ela germinou, aí, 20, 25 dias, ela já tem condições para florescer. Então ela fica uma soja muito pequena, né? Ela fica uma soja com poucas estruturas e a consequência é baixa produtividade. É por isso que não existe a soja safrinha na região centro-sul do Brasil aqui, tá? Ela é instalada de outubro a março, de outubro a novembro, dezembro aí, porque em outubro ela vegeta, novembro ela vegeta, e ela em dezembro ela recebe o estímulo para florescer. Se eu planto ela muito tarde, logo que ela sai do período juvenil, ela já é induzida ao florescimento. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui agora com plantas de dia curto, o mesmo fotoperíodo crítico, 15 horas, né? Só que ela floresce quando o ambiente é menor que o crítico. O ambiente 10 horas é menor, floresceu. O ambiente 12 horas é menor, o ambiente 14 horas é menor. Agora aqui 16 horas, o ambiente está maior que o crítico, então ela não floresce, tá? Então, isso aqui são os exemplos das plantas de dia curto. Então, aqui eu tenho uma imagem que mostra a típica resposta de diferentes materiais de soja. Por isso que soja é muito complexo, tá? E não é só fotoperíodo, também tem um efeito de temperatura muito associado.
Mas, por exemplo, ó, mesma época de plantio, mesmo ambiente, tá? Mesmas condições climáticas de desenvolvimento, essa soja aqui, floresceu mais precocemente. Essa soja floresceu, né, mais tardio. Dá para ter aqui, nesse caso, nesse exemplo aqui também é a mesma coisa, né? A diferença do tamanho. Dá para ter aqui nesse caso duas hipóteses, né? Qual que é a hipótese? Essa soja que tem um período juvenil mais curto e essa tem um período juvenil mais longo, tá? Depois eu já vou falar o que é o período juvenil. Ou também, como a soja é uma planta de dia curto, essa soja aqui, ela pode ter um fotoperíodo crítico maior, né? Porque daí ela é induzida ao florescimento mais rapidamente. Então, esse é um exemplo no caso da cultura da soja, tá? Então, tem algumas imagens aqui de plantas que respondem, diferentes materiais de soja que respondem a fotoperíodo, né? Isso está envolvido com um grupo de maturação, tá? É um assunto bem complexo, porque aqui eu só estou trabalhando com uma latitude de prudente. Quando eu mudo latitude e fotoperíodo crítico, né, essa relação fica mais complexa ainda. Isso aqui é um trabalho de um TCC de graduação que nós desenvolvemos aqui na região de Presidente Prudente, com diferentes épocas de semeadura de dois materiais de soja, né? E o que se observou? Aqui é a altura de plantas, né? A primeira semeadura foi 22 de outubro, a segunda 1º de novembro e foi até 21 de dezembro. Quanto mais tardio foi a semeadura, menor foi a altura da planta, né? Por quê? Porque ela foi induzida mais rapidamente ao florescimento aqui nesse período. E isso se refletiu em produtividade. Quanto mais tardio foi a semeadura, a produtividade ela foi reduzindo, tá? Aqui é um exemplo da cana-de-açúcar. Alguns anos ela floresce ou não, porque não é só fotoperíodo que está envolvido na cana, também envolve temperatura noturna, teor de nitrogênio, umidade do solo, né? Então são vários fatores. Mas aqui é um exemplo de um meristema apical vegetativo, tá? Então aqui ó, é o nó entre nó. E aqui é um meristema apical que ela passou pela evocação floral e ela vai florescer. Então ela foi induzida ao florescimento, ok? E a partir daqui ela vai passar a desenvolver a sua inflorescência. Então, no meu blog, né, alexandresmb.blogspot.com, eu tenho 2 artigos lá completos que detalham certinho a ecofisiologia do florescimento da soja e o florescimento da cana-de-açúcar, onde eu discuto os detalhes dessas relações, né, e os fatores que influenciam o florescimento. Mas tanto a soja como a cana são plantas de dia curto, tá? Aí vem uma pergunta, mas como que a planta ela consegue perceber essa mudança do ambiente, tá? Isso se deve, tá, a um pigmento fitocromo, né, que é presente nas folhas. Quando está no período noturno, esse fitocromo está na forma de 660. Quando ele recebe radiação solar, principalmente radiação de luz vermelha, ele é reduzido à forma de 730. É mais ou menos assim. Se eu tenho maior comprimento do dia, eu tenho maior fitocromo na forma de 730. Aí se o dia começa a reduzir, começa a noite ser maior, começa a aumentar a concentração dessa forma do pigmento, né? Aí chega um momento que a concentração lá é tão grande que ela é o estímulo que a planta
fala, opa, tenho que florescer. Está aumentando a concentração, então chegou a hora de florescer. Agora, se o dia está comprido, eu tenho mais pigmento, né? No caso, eu falo aqui da planta de dia curto, né? Nessa forma reduzida, então, se eu tenho muita concentração daqui, é porque não tem condições ambientais ainda de florescimento. Tá? Então, é um pigmento fitocromo que está presente nas folhas. Até na cana-de-açúcar, tem uns estudos que mostram que esse pigmento fica ali na folha mais 1, mais 2, mais 3. Se no período indutivo, né, que imprudente vai de fevereiro a março, a gente cortar as folhas, é como se a gente estivesse tirando o fitocromo, ou seja, a planta ela perde a sensibilidade de perceber essa mudança, né? Isso é mais estudo, né? Em caráter prático não faz muito sentido, tá? E o que seria o período juvenil, tá? Período juvenil é um período que a gente considera que, mesmo que haja condições climáticas favoráveis para o florescimento, a planta ela não floresce, é um período que ela está insensível, ela não percebe as condições ambientais, tá ok? Então, por exemplo, na soja nós sabemos que tem plantas período juvenil curto e período juvenil longo. Quanto maior o período, maior o período juvenil, mais tempo vegetando ela fica. Então aqui pode ser um exemplo. Se essa planta tem um período juvenil longo, ela vegetou mais tempo, por isso deu tempo dela desenvolver melhor. Se essa planta tem um período do juvenil curto, né, rapidamente ela acaba essa fase de insensibilidade e já é induzida ao florescimento. Tá? Na cana, o período juvenil, né, eu falo mais da cana porque eu trabalho mais com cana, mas na cana o período juvenil vai mais ou menos aí 3 a 4 meses. Né? Se a planta tem 3, 4 entrenós formados, ela já pode florescer. Então aqui é um exemplo de período juvenil de algumas espécies, né? A soja 11 a 33 dias, o milho 50 a 70 dias, tá? O feijão 30 a 60 dias. Então um período juvenil aí de algumas espécies. E as plantas que são insensíveis, não respondem ao fotoperiodismo, nós classificamos como plantas termoperiódicas, tá? Um período de temperatura. Então algumas espécies não respondem ao fotoperíodo e respondem ao cúmulo térmico. O que seria isso, né? Então, dois conceitos. Soma térmica. Soma térmica é uma soma de calor, né? Uma soma de temperatura que a planta precisa acumular para fechar seu ciclo. Então, por exemplo, o milho. Para o milho fechar o ciclo, ele precisa de um total de temperatura, né? E graus dias está mais relacionado aí ao acúmulo térmico diário. Quanto de temperatura que ela conseguiu acumular em um dia, tá? A soma térmica ela varia de espécie e de variedades. É por isso que às vezes nós temos variedades de milho precoce, média, tardia, porque cada uma deve apresentar uma soma térmica diferente, tá? E o correto para calcular não é média mensal, tá? O correto é sempre utilizar de dados diários para ter mais preciso aí qual que seria a soma térmica de algumas variedades, tá? Qual forma eu utilizo? Existem diversas fórmulas, tá? Algumas mais para climas tropicais, algumas mais para climas temperados, mas tem aqui a de Arnold, a de Ometo, a de Snyder, de Dufault. Então vamos, tá? Então tudo leva em consideração basicamente alguns parâmetros: temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura basal inferior, temperatura basal superior, tá? O que é temperatura basal? Não coloquei aqui. Temperatura basal inferior é aquela temperatura do qual abaixo dela a planta para de se desenvolver. E a temperatura basal superior é aquela no qual acima dela a planta também para de se desenvolver. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui com essa forma de Arnold, né? Que o graus dias é temperatura máxima mais temperatura mínima dividido por 2 menos a temperatura basal. Tá, ok? Então, pegando aqui o exemplo de um milho que tem a soma térmica de 1400 graus, ou seja, para ele fechar o ciclo, ele precisa acumular 1400 graus e com temperatura basal de 10 graus. Tá? Pegar aqui Presidente Prudente, né? Nesse ano aqui teve a temperatura máxima de 31,2 graus e temperatura mínima de 20 graus. Então, 31,2 mais 20,7, né, dividido por 2, é menos 10. Então, 15,95, ou seja, nesse dia aqui,
ela acumulou 15,9 graus. Aí, se o ciclo, a soma térmica é 1.400 graus, a gente divide por 15, que é o cúmulo diário, em Presidente Prudente, essa variedade iria fechar o ciclo com 87 dias. Já em Londrina, temperatura máxima 30 graus, a mínima 19 graus, né? Utilizando a mesma temperatura basal, 14,8 graus dias, ou seja, o acúmulo térmico foi menor. Se a soma térmica é igual, mas o acúmulo térmico é menor, o ciclo aumenta, né? Por isso que espécies como milho e sorgo, quando nós temos temperaturas baixas, o ciclo ele é alongado. Do contrário, também é verdadeiro. Quando nós temos temperaturas altas, o ciclo ele pode ser antecipado, tá ok? Então são plantas que respondem muito à temperatura. E isso dá para o milho uma plasticidade de ele ser cultivado de outubro a março na nossa região. Enquanto que a soja não. Como ela responde a fotoperíodo, ela tem que ser posicionada ali entre outubro, novembro, no máximo início de dezembro ali. Dezembro já tendo grandes perdas de produtividade, né? Outro exemplo aqui, utilizando a mesma forma, né? Vamos pegar uma variedade, uma região que teve grau dia de 12,2 graus, tá? E 3 variedades, A, B, C. A variedade A, para ela fechar o ciclo, ela precisa de soma térmica de 900, a B de 1.200 e a C de 1.400. Olha como que muda o ciclo, né? Por quê? Porque mudou a variedade. O ambiente foi o mesmo, mas o ciclo mudou. Então, existe essa relação também de precocidade, né? Ou variedades mais tardias. Então, variedades mais tardias, normalmente, elas precisam de maior soma térmica para fechar seu ciclo, tá? Então, agora, se você tem um período de veranico, isso é associado a déficit hídrico e aumento de temperatura, isso faz com que o ciclo da sua cultura seja antecipado mais ainda, tá? Isso aqui, principalmente, esses cálculos considerando aqui condições irrigadas. Se você tira a água da jogada, o déficit hídrico, esses valores são antecipados mais ainda. E por fim, né, só dar um exemplo de vernalização, enquanto que algumas plantas elas respondem muito bem à temperatura, tá? A vernalização é um conceito, né, de algumas plantas que tem ativação ou aceleração do florescimento por tratamentos com baixas temperaturas. Seria mais ou menos assim. São plantas que necessitam passar por um período de frio para que elas possam florescer ou para que o florescimento ocorra de maneira mais intensa, tá? São exemplos, algumas variedades de trigo, algumas variedades de cevada, centeio, maçã e pêssego também é apresentada como precisa de vernalização. Então, nesses exemplos desse estudo aqui, aqui é um exemplo de uma planta que passou pela vernalização. Essa aqui não. Se ela passou pela vernalização por um período de frio, ela foi induzida ao florescimento. Aqui também, né? Plantas que passaram por um maior período de vernalização. Essa aqui não passou por vernalização, essa passou por uma semana de frio e essas aqui passaram por 3 a 6 semanas de frio. Então elas foram induzidas ao florescimento, né? A vernalização pode ser um manejo também para inibir o florescimento. Então, se você consegue manejar aí numa estufa temperatura mais altas, você pode inibir o florescimento. Aí depende muito do seu produto de interesse, tá? Mas esse aqui seria o exemplo de vernalização. Então seria mais ou menos isso, tá? Principalmente a ideia, para finalizar essa aula, a soja é uma espécie C3, precisa de menos luz, precisa de temperaturas mais baixas quando comparadas com o milho, que é uma espécie C4. Mas por que a soja é posicionada primeiro do que o milho? Não era para ser o contrário? O milho vem primeiro e a soja depois? Que a soja pega em menos luz, temperaturas mais baixas? Mas justamente pelo fato da soja ser uma planta de dia curto, né, esse fator fisiológico sobressai sobre essa classificação de espécie C3. Então a soja necessita ser posicionada de outubro a novembro, para que de outubro a novembro é um período que ela consiga vegetar, ter um grande porte, né, uma grande
parte aérea, para quando ela for induzida ao florescimento, ela consiga transformar isso em vagem, em grão. Já o milho, como ele não responde a fotoperíodo e sim a temperatura, ele pode ser posicionado em outubro, novembro, né, dezembro, janeiro, fevereiro, mas semeaduras tardias no milho já dá para saber que ele vai ser penalizado, o ciclo vai aumentar, tá? Porque temperatura baixa reduz o acúmulo diário e, consequentemente, depois demora mais tempo para ela acumular aos dias. Então seria mais ou menos isso. Qualquer dúvida, estou à disposição aí para as informações.